Senhor já falou poderosamente através dos louvores, vai continuar falando ao nosso coração. Não deixe o tempo passar, a oportunidade da glória, de dar aleluia. Fique conectado com o céu, porque o Senhor ainda tem bênção para o teu coração e para a tua vida nessa noite. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Tu és lindo, Jesus. Pai, sei que eu preciso ouvir a sua voz quando estou no vale me sentindo só e tudo ao meu redor desaba sobre mim. Pai, abre os meus olhos, eu quero te ver. Creio em tua palavra, creio em teu poder. Estende a tua mão e toca-me. Lindo como as forças, deixa Deus agir. Sem tua presença eu não saio daqui. Mas se o Senhor for comigo, eu não vou temer. Traz a tua glória ao meu coração. Toda a minha vida entrego em tuas mãos. Esta é a hora de tomar a decisão. Ou fico caído, me levanto, me entrega, me rendo ao meu luto. Duvido ou coloco a minha fé em ação pra ser campeão. Vou seguir em frente ou para agora. Tenho uma escolha nesta hora. Escolha a tua bênção e não abro mão de ser campeão. Luto com minhas forças, deixo Deus agir. Sem tua presença eu não saio daqui. Mas o Senhor for comigo, eu não vou temer. Traz a tua glória ao meu coração. Toda a minha vida entrego em tuas mãos. Essa é a hora de tomar a decisão. Ou fico caído ou me levanto, me entrega, me rendo ao meu luto. Duvido ou coloco a minha fé em ação pra ser campeão. Vou seguir em frente ou para agora. Tenho uma escolha nessa hora. Escolho a tua bênção e não abro mão de ser campeão. Você é mais que campeão nessa noite. Adore, exalte, glorifique o nome santo do Senhor. Ele é merecedor, ele é merecedor. Espírito Jesus, és fiel. Receba a adoração da tua igreja, meu Deus. Fico caído, me levanto, me entrega, me rendo ao meu luto. Duvido ou coloco a minha fé em ação pra ser campeão. Vou seguir em frente para agora. Tenho uma escolha nessa hora. Escolho a tua bênção e não abro mão de ser campeão. Aleluia. Sou campeão. Aleluia. Louvado, exaltado é o nome santo Louvado do seja Senhor. Deus. Amém? Ô glória. Quero convidar a amada igreja Glórias. Aleluia. a abrir a sua Bíblia, Glórias. livro de Glórias. Josué. Vamos Louvado ler mais uma seja vez Deus. o tema desta maravilhosa Glórias. campanha, capítulo
capítulo 6 e o versículo 20. Aleluia. Aleluia. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor. Aleluia. 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 Diz assim a palavra do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em sua frente, e tomaram então a cidade. Podeis tomar teu assento? Glória a Deus. Louvando e exaltando Aleluia. o nome santo do Senhor. Aleluia. Derrubando as muralhas, né? Aleluia. É um tema bastante sugestivo, uma palavra maravilhosa, onde o Senhor sempre tem algo especial a falar conosco. Eu quero te dizer algo nessa noite, que o Senhor, Ele sempre dará estratégia para o seu povo vencer qualquer batalha. Eu quero te dizer nessa noite, que toda batalha que você vier enfrentar, em nome do Senhor, você não estará sozinho. O Senhor não vai te desamparar. Aleluia. Quando nós levantamos nossos olhos para o céu, clamamos ao Senhor por socorro, Ele nos socorre, Ele nos ajuda, Ele nos auxilia e nos dá a direção certa. E isso quer dizer que o povo que serve ao Senhor é um povo mais do que vencedor. Porque tantas batalhas e as guerras, Ele não vence por si só. Ele vence, mas é no nome do Senhor. Amém? No capítulo 6 e no versículo 1, a Bíblia fala sobre a destruição, aleluia, de Jericó. A Bíblia diz que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Havia uma grande muralha, aleluia, aonde ninguém entrava e aonde ninguém saía, aleluia. Mas eu vejo um propósito de Deus em todas as guerras que os seus servos tendem a enfrentar. Eu vejo um propósito de Deus sobre o povo de Israel. O povo de Israel estava debaixo de uma promessa. As muralhas não seriam dificultosas, mas as muralhas seriam algo que o Senhor tinha colocado para que o povo viesse louvar e adorar o Senhor, mesmo na dificuldade. Eu quero te dizer que nada acontece sem a permissão de Deus. Aquelas muralhas ainda estavam de pé, antes do povo adorar, glorificar, dar volta naquela cidade. As muralhas ainda estavam de pé, porque o Senhor permitiu que elas estivessem de pé, para que no momento certo da adoração e do louvor, o povo viesse ter certeza e convicção que o Deus ao qual eles estavam louvando, adorando, era um Deus que vencia qualquer batalha. Jericó já pertencia ao povo de Deus. Jericó fazia parte da promessa do povo de Israel. A Bíblia diz que Jericó era uma cidade fortificada. Ela era localizada às margens do Rio Jordão. Aleluia. O povo precisou atravessar o Rio Jordão para ter certeza e convicção que iriam entrar em Jericó. A cidade era fortificada pelos cananeus e era conhecida como Cidade das Palmeiras. Os cananeus eram muito conhecidos, pois os cananeus não eram amigos de Deus. Os cananeus não eram amigos do povo de Deus. Mas os cananeus, eles iriam ter certeza e convicção que o Deus a qual Israel buscava era um Deus que vencia todas as batalhas. Nós precisamos ter essa convicção dia após dia em nossas vidas. Nós precisamos confiar na promessa, confiar na palavra do Senhor, confiar naquilo que tem vindo do céu em direção ao nosso coração. Nós precisamos nos manter de pé em dias difíceis, usar as armas espirituais que o Senhor tem nos dado, nos concedido. No dia em que a porta estiver fechada, no dia em que o vento vier soprar
sobre a tua vida, vai orar. Vai buscar a presença do Senhor. Vai buscar a direção em Deus. Não fique no muro da indecisão. Não procure um A, um B para te trazer uma palavra de auxílio, de autoajuda. Mas vai aos pés do Senhor. Porque no momento de guerra, de aflição e de dificuldade, somente o Senhor, Ele pode nos orientar. E todo aquele que é orientado pelo Senhor, ele não é confundido. Ele não é desamparado. Aleluia. Ele sabe que ele vai entrar na presença do Senhor. E o Senhor vai dar a direção que ele precisa. E nós precisamos, igreja, sermos direcionados pelo Senhor. Nós precisamos, igreja, ter experiências com o Senhor através da nossa oração. Aleluia. Nós precisamos entrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Fala comigo, porque eu preciso ouvir a tua voz. É tão simples, é tão fácil entrar na presença do Senhor. Mas muitas das vezes nós encontramos obstáculos que nos impedem de adorar, de louvar, de exaltar e de falar com o Senhor nosso Deus. Mas o Senhor permite situações em nossas vidas para que nós venhamos entrar no seu altar e conhecê-lo quem ele verdadeiramente é. Só conhece o Senhor aquele que tem intimidade. Só conhece o Senhor aquele que tem altar. E aquele que tem altar, ele pode dizer que ele tem experiência com Deus. E aquele que tem experiência com Deus, ele permanece firme. Pode vir o vento, pode entrar no deserto. Ele não vai se esconder numa caverna, não. Ele vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Envia-me a mim. São corações assim que o Senhor procura nessa noite. No capítulo 6, no versículo 2, o Senhor diz a Josué: tenho dado em tuas mãos Jericó, e também não somente Jericó, mas também seu rei e seus valentes. Quem estava dentro de Jericó era um rei, mas também eram homens valentes, homens de guerras, homens fortes, homens destemidos, homens que não fugiam da guerra, da luta, da dificuldade, mas que enfrentavam situações difíceis. Mas a Bíblia diz que o Senhor diz a Josué: você e todos os homens de guerra, rodeai a cidade por 6 dias, cercando-a uma vez. Aleluia. Foi o que o Senhor disse: rodeai a cidade por 6 dias, pelo menos uma vez ao dia. Era a vontade do Senhor, era o seu decreto. Mas quem estava lá dentro, os homens valentes, e o rei que habitava dentro de Jericó, já sabia o que estava acontecendo no muro, já sabia o que estava acontecendo em volta da cidade, já sabia o que estava acontecendo com o povo de Israel, porque eles sabiam quem era o povo de Israel. Eles não tinham experiência com Deus de Israel, mas eles já tinham ouvido falar que o Deus de Israel, quando entrava em uma batalha, ele vencia todas. Com certeza o medo e a expectativa era muito grande de quem estava do lado de dentro, mas quem estava do lado de fora estava realizando a vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, realizando o querer de Deus, direcionado pelo céu, não tem como dar errado. É verdade. Se você tem orado por uma causa, se você tem entrado na campanha, pedindo para que o Senhor venha abrir portas, para que o Senhor venha entrar com providência na tua casa, ou naquilo que para ti é impossível, mas olhando para a palavra do Senhor, a Bíblia diz que todas as coisas para o Senhor são possíveis. Aleluia. Nada é impossível ao Senhor nosso Deus. Para Ele tudo é possível. Aleluia. Mas talvez o que tu tens enfrentado hoje é impossível para ti. Por isso que tu tens lançado aos pés do Senhor. Você está fazendo o que é correto.
Você está se dedicando no altar. Você está ofertando o teu sacrifício. Você está oferecendo a tua vida. Você está glorificando, adorando e confiando que o Senhor vai fazer. E é muito importante nós nos colocarmos nessa posição. De servos, de filhos, herdeiros, mas fiéis. Fiéis perante a promessa. Eu creio que se você está aqui nessa noite, é porque você também está debaixo de uma promessa. Aleluia. Você está debaixo de uma palavra que foi declarada e determinada por Deus um dia sobre a tua vida, sobre a tua casa e também sobre a tua família. Aleluia. Então seja obediente. Glória. Permaneça firme e espere o tempo que for preciso. Santo Deus. Porque o relógio de Deus não se atrasa. O tempo de Deus é perfeito. O Senhor, Ele nos abençoa na hora certa e no momento certo. E Ele sempre prova o seu amor. Ele sempre prova quem Ele realmente tem sido em nossas vidas. Pode ter certeza que no dia de hoje, o Senhor te abençoou. Te deu saúde. O Senhor te abençoou. Te deu livramentos. O Senhor te abençoou. Ele entrou com providência sobre a tua necessidade. Nós não precisamos nessa noite ver o que o Senhor está fazendo. Nós precisamos crer naquilo que nós não estamos vendo. Porque nós sabemos que o Deus a qual nós servimos, Ele é um Deus fiel que faz infinitamente mais. Aleluia. Santo de Israel. No capítulo 6, no versículo 4 ao 7, a Bíblia nos mostra que sacerdotes iriam levar 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca da aliança no 7º dia. Rodeais a cidade por 7 vezes. Aleluia. O que estava à frente era a arca da aliança. O que estava à frente era a presença de Deus. Aleluia. Só se vence batalhas e guerras. Só se vence o inimigo da nossa alma se nós tivermos a presença de Deus. É importante nós termos a presença de Deus em nossas vidas. Quando nós temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós vemos a quilômetros o que o inimigo ele tem armado contra nós. Nós temos discernimento daquilo que vem de Deus e daquilo que não vem. Nós somos sensíveis à voz do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos capacita a ir além do que o homem natural possa ir. Quando nós temos a presença do Espírito Santo, o nosso coração se alegra, porque sabemos que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor Ele estará conosco. Que privilégio que nós temos em ter essa presença tão gloriosa. Aquele que não tem a presença do Senhor apressa-se em ter. Porque não existe nada melhor neste mundo do que ter a presença real do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias, glórias, glórias. Jesus Cristo está à direita do Pai. Aleluia. Mas Ele deixou o Espírito Consolador. É esse Espírito que tem falado conosco. É esse Espírito Santo que tem nos motivado a permanecermos fiéis em nossos propósitos, naquilo que nós temos levantado em oração. Aleluia. Cremos e sabemos que se nós permanecermos firmes, o Senhor fará além daquilo que nós precisamos. Eu creio, aleluia. Porque o Deus que nós servimos, Ele conhece a tua necessidade. Glórias, glórias. Ele conhece todas as áreas da tua vida. Aleluia. Ele sabe a forma que você tem adentrado na sua presença e a forma que você adentrou neste tempo. Glórias a Deus. Então não se preocupe, tudo está diante do Senhor. Muitos querem fazer conforme o desejo do seu coração. Muitos querem se esconder de muitas pessoas, esconder aquilo que estão fazendo de errado.
Mas perante os olhos do Senhor, nada fica coberto. Aleluia. E o Senhor vê, Ele contempla. Aleluia. E conhece cada vida. Aleluia. Ele conhece o desejo do teu coração, a intenção do teu coração nessa noite. Glória. Se a tua intenção é permanecer nessa palavra, o Senhor conhece. Aleluia. Se a tua intenção é apenas estar em cima do muro, o Senhor, Ele está te vendo, Ele te conhece. Glória, glória. Então aquele que está por engano não permanece muito tempo, não. Aleluia, é verdade. Aquele que está por engano, ele está se enganando a si próprio. Triste coisa é quando alguém está se enganando a si próprio. Porque a Deus ninguém engana, igreja. É verdade. Aleluia. Por isso que é importante nós termos a nossa vida no altar. Aleluia. Se você pecou, se você errou, se arrependa. Aleluia. Peça perdão. Ore com sinceridade, fale com Deus, Ele vai te ouvir. Glórias a Deus. E se Ele te ouve, é porque Ele vai te atender. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor, Ele ouve a nossa oração. A consequência dele ouvir é a consequência dele atender. Aleluia. E o Senhor está aqui para te atender nessa noite. Ele está aqui para atender aquilo que tu precisa. Aleluia. Ele é socorro presente, não somente no dia da angústia, mas todos os dias. Glória. Se nós clamarmos ao Senhor, Ele vai ouvir. Se nós louvarmos o seu nome, aleluia, Ele vai receber. Glória, glória. Aleluia. No capítulo 6 e no versículo 20, gritou, pois, o povo tocando. Os sacerdotes tocavam as buzinas, o povo gritava com grande brado, com voz alta, clamando, tendo certeza e convicção. Enquanto o povo bradava, enquanto o povo proclamava, enquanto o povo gritava, o muro cai abaixo. Aleluia. E a cidade é tomada. Aleluia. 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 Imagine só a alegria do povo. Aleluia. Quando nós fizemos a vontade do Senhor em nossa vida, nós vemos que o Senhor, Ele resolve muitas coisas em nossa vida. O Senhor, Ele começa a colocar em ordem toda a nossa vida. Quando o profeta Isaías olhou para Ezequias, ele apenas disse: arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer e tu não vai viver. Mas Ezequias, ele tinha um depósito com Deus. Aleluia. Ele tinha uma intimidade com Deus. Glória. Ele vira para a parede e ele traz a lembrança do Senhor, quem ele foi, a forma qual ele andou diante do Senhor. Ele alcançou um privilégio no momento em que ele começou a orar. Porque enquanto o profeta estava saindo da sua presença, o Senhor disse: volte, porque eu ouvi a oração do meu filho. Se você orar nessa noite, o Senhor vai ouvir a tua oração. Glória a Deus. Ele vai acrescentar anos de vida e paz sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Mas Ele vai te abençoar plenamente. Porque você é filho. Aleluia. Porque você é escolhido. Glória. Aleluia. Glória. No capítulo 26, Josué lhe dá ordens aos seus dois espias, a Samão e também a Iru, que estavam lá dentro. Estavam como espião em Jericó. Glória. Estavam espiando a terra por dentro. Glória. Mas quando esses homens estavam dentro de Jericó, eles também estavam sendo observados pelo rei que habitava lá dentro. O rei já conhecia quem eles eram. Tanto Salmo como Iru sabiam que estavam sendo vigiados. Passo a passo estavam sendo vigiados. Mas eles entraram dentro da cidade, porque a ordem era permanecer.
na casa da mulher prostituta Raabe, a qual o Senhor tinha um plano de salvação sobre a vida daquela mulher. Não somente sobre a vida dela, mas também da sua família. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele trabalha de forma perfeita. Tudo que estava dentro de Jericó foi destruído. Não ficou ninguém para contar história, pequenos e grandes e velhos, tudo foi destruído. Mas Raabe não. Ela foi tirada de lá, com seu pai, com sua mãe e também seus irmãos, conforme foi jurado. Ela conhecia o Deus de Israel. Raabe sabia quem era o Deus de Israel. Raabe não queria mais viver no pecado, não. Ela queria servir o Deus a qual nós servimos. Ela não estava mais vendo lucro e viver na vida que ela estava vivendo. Mas quando ela viu a oportunidade, aleluia, de sair de onde ela estava e abraçar esse Deus tão poderoso, ela se agarrou na oportunidade que foi concedida a ela, aos seus irmãos. Raabe colocou um cordão de escarlate na janela da sua casa para simbolizar o pacto de libertação. Aleluia. A libertação, a salvação, a cura, a providência de Deus chegou sobre a sua vida. Chegou dentro da sua casa. Porque houve arrependimento. Porque houve uma humilhação. Ela deu abrigo aos homens de Deus. Ela escondeu aqueles homens de Deus. E o Senhor o abençoou. O Senhor a abençoou de uma forma tremenda, mudando a sua história e mudando a sua vida. Se Raabe não tivesse se arrependido, o seu fim seria a morte. O seu fim seria a destruição. Mas ela preferiu buscar esse Deus tão poderoso, que o povo de Israel já estava tocando buzinas, usando os instrumentos, usando a sua voz como adoração e louvor. Ela pôde ver as muralhas caindo. Ela pôde ver o povo entrando na terra prometida e o cumprimento do céu se cumprindo sobre aquela nação. Eu quero te dizer que vai se cumprir o que o Senhor tem falado no teu coração nesta noite. Vai se cumprir na tua vida. Não fique desatento, não fique desapercebido com o que o Senhor tem falado no teu coração. O Senhor não fala somente no templo, Ele não fala somente dentro da igreja, mas Ele fala contigo dentro da tua casa, no local do teu trabalho. Enquanto você está caminhando aí na rua, o Senhor está falando contigo. Porque o seu agir, o seu trabalhar é sem cessar. É sem cessar. O Senhor, Ele não para, igreja. Aleluia. O teu adversário, ele pode estar atento a tudo. Aleluia. Está armando ciladas contra a tua vida. Mas o Deus que tu serve, Ele não dorme. É verdade. O Deus que tu serve, Ele está atento a tudo. Ele é maior do que a dificuldade, Ele é maior do que as muralhas, Ele é maior do que o vento, Ele é maior do que o deserto. Não importa o deserto ao qual tu estás enfrentando. Aleluia. Se você está no começo, se você está no meio, ou se você está no fim, não importa. Eu quero te dizer que o Senhor está contigo. Glória. E se Ele te colocou no deserto, Ele vai te arrancar de lá. Porque Ele é fiel e justo, igreja, para trabalhar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Mas primeiramente eu quero fazer um apelo aqui neste lugar. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, ou alguém aqui nessa noite que não serve ao Senhor, mas que entrou por esta porta, que ouviu essa palavra, que ouviu os louvores, que atentou a voz do Espírito Santo. Aleluia. Quando Deus fala, todos ouvem. Quando Deus fala, nós sentimos a sua presença. Tanto os servos como os ímpios conhecem a voz do Senhor. E todos nós precisamos sobreviver neste mundo, tendo esta presença.
Aleluia. Essa presença que nos liberta. Essa presença que alegra o nosso coração. O Senhor, Ele é a tua maior motivação nessa noite. Para que você não venha desistir, mas que você venha permanecer fiel e firme no teu propósito. Aleluia. Glória. Talvez você entrou na campanha. Aleluia. Eu creio que você entrou na campanha crendo. Eu creio que você depositou toda a tua confiança na campanha. Eu quero te dizer que ao findar dessa campanha, a tua vitória já estará nas tuas mãos. Glória. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Porque nós servimos um Deus que trabalha. Glória. E Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus grande. Eu quero convidar a igreja a estar de pé.